Texto para a nossa meditação essa manhã, livro do profeta Isaías, capítulo 35. Isaías 35. Vou fazer a leitura numa versão diferente. Isaías 35, nova versão transformadora. As regiões desabitadas e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória e o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de coração temerosos, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude, e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão, onde antes viviam os chacais do deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Queria destacar o versículo 10. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados de alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria. Isaías 35 é um salmo de esperança. E ao longo de seus 10 versículos, o profeta, ele convoca o povo a depositar a sua esperança em Deus e animar uns aos outros. As imagens de restauração e renovo neste salmo, elas saltam aos olhos e ele encerra com uma promessa do fim da tristeza. Será que é possível a gente viver sem a tristeza? Jesus mesmo, ele afirmou que nós enfrentaríamos aflições, mas que nós deveríamos confiar nele. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. João 16:33. Nós enfrentamos problemas diariamente. Muitos deles se arrastam anos a fio em nossas vidas, consumindo as nossas forças e as nossas esperanças. Quantas vezes nós não choramos sozinhos, não sofremos sozinhos pelas dores que consomem a nossa alma. As promessas de Isaías devem servir para nós como estímulo para continuarmos a crer e confiar que toda tristeza tem seu fim, que o Senhor de toda a vida nos conduz em nossas vidas. Jesus nos garante sua paz e Ele pede que nós nos animemos, tal qual Isaías 35, versículos 3 e 4. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam ao coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvá-los. A vingança não nos pertence. Às vezes a gente é vítima de uma injustiça e a gente quer que aquilo seja resolvido do nosso jeito, da nossa maneira, porém a vingança não nos pertence, ela pertence a Deus. Nós não devemos, em meio às nossas tristezas, buscar um culpado, mas sim fortalecer uns aos outros. Por isso a importância de nós desenvolvermos amizades e relacionamentos saudáveis em nosso meio cristão. Pessoas que nos ajudem a manter o foco nas promessas do Senhor, pessoas que, apesar de nossas falhas, dos nossos desânimos, pessoas que estão ao nosso lado, que caminham conosco. Nós devemos não apenas olhar para as promessas de Deus
como uma afirmação positivista, né, no sentido de que tudo vai dar certo, mas principalmente como uma confiança de que a nossa situação atual de sofrimento e de dor, ela tem fim. E que nós não devemos nos sujeitar e nós não devemos ser consumidos pela dor. E a melhor maneira de nós passarmos pelas aflições, pelas dores, pelos problemas, é justamente confiando em Deus. E a confiança em Deus deve nos levar a termos os nossos relacionamentos muito bem fundados, muito bem fortalecidos. E eu quero encerrar com as palavras, tanto do profeta Isaías quanto de Jesus. E são essas palavras que nós devemos nos lembrar de dizer àqueles que estão fracos, cansados, consumidos pelos problemas da vida, e são também as palavras que nós devemos nos lembrar nos nossos momentos de fraqueza. São palavras de vida, são palavras de esperança. As palavras do profeta: sejam fortes e não temam. Sejam fortes, fortaleçam o coração de vocês, fortaleçam os de mão cansada, apoiem os de joelhos fracos, digam ao de coração temeroso: sejam fortes e não temam. Não vamos temer diante dos problemas e das adversidades da nossa vida. E aí vem a palavra de Jesus: animem-se, animem-se, deem vida, ânima, fôlego, vida, animem-se, porque eu venci o mundo. Jesus passou pelas dificuldades, mais do que passar por elas, ele as venceu. E são essas as palavras de esperança para nós. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Senhor, nós te rendemos graças por esta manhã, pela oportunidade de juntos podermos meditar brevemente na Tua palavra, que, ó Pai, seja de fato fortalecimento para a nossa vida, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, conforme estudamos esta manhã, venha a nos fortalecer e a nos lembrar, ó Deus, das Tuas promessas, promessas a serem vividas por nós e a serem ditas e proclamadas aos nossos conhecidos, ó Pai amado. Dá-nos, ó Deus, intrepidez, dá-nos, ó Deus, ousadia e coragem de vivermos as Tuas promessas e proclamarmos as Tuas promessas. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito de Deus estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.